E hoje eu vou te ensinar a fazer dois xaropes. Dois xaropes muito usados na coquetelaria. E o que são xaropes? Xaropes nada mais é do que a mistura de água com açúcar e, se tiver sabor, algum sabor que tu possa agregar. E tu pode fazer xarope de tudo que é tipo, de vários sabores. Mas esses dois aqui são muito usados na coquetelaria. E o que é interessante do xarope? Que se tu usar o açúcar, né, refinado, açúcar cristal, qualquer outro tipo de açúcar assim, ele acaba deixando o drink com aqueles granulados. Vamos supor, tu faz a caipirinha, se tu usar o açúcar, ele vai ficar com aquele açúcar no fundo, né? No xarope não, ele vai se misturar melhor com o drink, vai ser mais fácil de tu trabalhar. Então hoje eu vou te ensinar a fazer um xarope simples, que é um xarope de açúcar mesmo, simples, e um xarope de gengibre, que é muito usado para vários drinks na coquetelaria, inclusive pro Moscow Mule, que é aquele drink da canequinha. Pro xarope simples é mais fácil ainda. O que eu vou fazer, tá? Primeiro peguei aqui, ó, o açúcar, vou colocar o açúcar dentro aqui de um recipiente, certo? Um copo inteiro de açúcar eu coloquei. E agora eu vou vir com uma água quente. E essa água quente aqui, eu vou colocar meio copo. Então ficou 2 partes de açúcar, 2 partes, né, do açúcar. Então, aqui nós temos um copo inteiro, eu coloquei 2 partes de açúcar para 1 parte de água. Eu posso fazer esse xarope também com 1 parte de açúcar para 1 parte de água. Posso fazer até com 3 partes de açúcar para 1 parte de água. Isso vai interferir aonde? Na densidade desse xarope, quanto ele vai ficar mais doce ou menos doce. Para mim, o que eu mais gosto é justamente isso que eu fiz agora. Uma parte, né, de água para 2 partes de açúcar. E aqui fica bem fácil da gente misturar, ó. Aqui é só misturar bem o xarope com essa água quente aqui. Pode colocar também direto dentro da panela e misturar até ele misturar bem. Mas aqui eu só vou mexendo ele até dissolver bem esse açúcar. E aí vai ficar bem simples da gente usar nos nossos drinks, ó. Nota que a coloração dele fica um pouco amareladinha assim, mas não tem problema, tá? É assim mesmo. Outra coisa que dá pra fazer também, tu pode usar outros tipos de açúcar. Esse aqui tá demorando até um pouquinho mais pra dissolver, porque esse açúcar que eu tenho aqui é um açúcar cristal. Mas tu pode fazer com açúcar refinado também, tá? Um açúcar, né, refinado, pode fazer com açúcar mascavo, açúcar demerara, tem vários, né, várias outras opções que tu pode trabalhar. Só cuidado sempre com a questão, principalmente do açúcar mascavo, pela coloração dele, também pela combinação nos drinks. Mas aqui, por exemplo, ó, eu já tenho o xarope bem dissolvido aqui. O que eu vou fazer depois? Eu vou simplesmente colocar dentro da minha garrafa e eu tenho uma validade aqui, né? Eu tenho aqui eu posso usar esse xarope aqui até mais ou menos uns 10 dias, mas sempre guardando ele na geladeira. Sempre guarda ele na geladeira, depois de usar, uns 10 dias vai ser interessante para tu usar esse xarope aqui, ó. Tá muito, mas muito mais fácil de usar nos drinks. O outro xarope, então, vai ser um xarope de gengibre, que nem esse aqui, ó. Xaropinho de gengibre. O gengibre, eu posso colocar ele descascado. Se eu quiser descascar o gengibre, a forma mais fácil de tu descascar é, ó, com as costas aqui da colher, fica bem fácil de descascar. Mas sendo bem honesto pra vocês, tu não precisa descascar o gengibre pra fazer o xarope, tá? Porque ele estando bem lavado, ele vai ferver ali dentro, depois nós vamos coar tudo, tranquilamente dá pra fazer sem descascar. Então aqui eu tenho um copo, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar esse gengibre aqui, em alguns pedaços, e eu quero aqui, dentro, nessa proporção aqui, tá? Eu vou trabalhar com meio copo desse gengibre aqui, ó. Colocar meio copo do gengibre aqui dentro, de gengibre aqui dentro, porque depois eu vou colocar, obviamente, a água e o açúcar também. Cortei o gengibre aqui em pedaços, ó. Não precisa ser tão uniforme aqui também, não tem problema. Vou cortando ele em pedaços aqui. Agora que eu tenho meio copo aqui, eu vou macerar, mas levemente, não precisa ser demais, tá? Macerar levemente aqui pra sair um pouquinho mais esses nossos, né, esse suquinho aqui do gengibre. Não precisa bater no liquidificador, até pode fazer, não tem problema, mas ele vai acabar ficando muito forte, tá? Mas uma leve macerada aqui já é bom, vai ficar legal pra gente colocar depois dentro da nossa panela, certo? Minha panelinha aqui já tá ligada então, tá? Comecei botando o gengibre aqui dentro, ó. Bem simples assim, o gengibrinho aqui dentro. Agora, eu venho com o açúcar. Como eu falei, 2 partes para 1, que é o que eu gosto de fazer. Então o açúcar aqui, vou botar um pouquinho pro lado para conseguir enxergar. O açúcar aqui, eu vou colocar um copo inteiro do meu açúcar. Aí, copo inteiro do meu açúcar dentro aqui da panela, dá pra ver direitinho aqui? Aí. E agora eu venho com meio copinho da água, ó. Meio copinho d'água. Gente, tô fazendo em pouca quantidade, tá? Então a proporção, ela segue a mesma. O que eu fiz para esse xarope de gengibre agora? 1 parte de gengibre, 1 parte de água, 2 partes de açúcar, certo? Essa proporção já vai ficar bem legal. Agora com ela ligadinha aqui, eu vou dar uma mexida até dissolver bem esse açúcar aqui dentro, ó. Dissolver bem o açúcar aqui dentro. Mexeu. Até dissolver bem o açúcar. Já tá fervendo aqui, porque já tava bem quente essa água. Deixa ferver ali por 2 minutinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos, dependendo da quantidade, pode deixar um pouquinho mais, que ele já vai pegando esse sabor do gengibre. Eu, né, particularmente, eu gosto mais
de só macerar ou de só colocar o próprio gengibre mesmo e deixar ferver um pouco. Porque se tu passa no liquidificador, ele realmente fica muito picante, muito forte. E eu sinto até que as pessoas não curtem tanto assim, quando vai fazer, por exemplo, uma espuma de Moscou Mule com xarope assim, ou fazer o drink, né, um próprio drink assim, muito picante do gengibre. A gente traz o sabor, mas tem que ter esse equilíbrio na picância dele também, tá? Agora é só tampar aqui. Já deu uma fervidinha, nós vamos desligar, esperar esfriar e vamos engarrafar. E agora que já deu uma esfriada, eu vou coar esse xarope aqui. Coer ele bem. Principalmente se vai usar para fazer espuma, tá? Tem que coar muito bem o xarope. Porque senão ele realmente pode ficar com alguma partícula, alguma coisa ali que pode trancar um sifão, tá? Então aqui, ó, coei o xarope. E agora é só passar pra dentro da garrafa. Ainda tá um pouquinho quente, tá? Mas não tem problema. Aí. Fechou o nosso xarope de gengibre. Esse, então, são o xarope simples e o xarope de gengibre. Xarope simples é o xarope de açúcar, xarope de gengibre, aqui eu fiz com sabor de gengibre. Lembrando, se tu quiser fazer outros sabores de xarope, usa essa mesma estrutura. Quer fazer com casca de laranja, quer fazer de hortelã, quer fazer com fruta mesmo, com limão, com morango, abacaxi, maracujá, tu pode usar essa mesma estrutura. Use essa base de xarope e coloca ali o sabor a gosto, que com certeza vai dar bem certo. Não te esquece de te inscrever aqui no meu canal, ativar todas as notificações que logo, logo vem vídeo novo pra ti.